O Tite tem que adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo a cara do Tite. O processo é inverso. Tô me rendendo, eu não tenho compromisso com erro, cara. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Antenado, que vitória do Flamengo em cima do Vasco, hein? Vitória num clássico como antigamente, que o Vasco jogou como time grande, o Vasco foi para cima do Flamengo, o Vasco esteve melhor no primeiro tempo, pelo menos na sua maioria, e o Flamengo venceu também com méritos, não vou tirar os méritos do Flamengo, no segundo tempo melhorou, mexeu no time, mas mesmo antes já estava melhor. E olha só, eu não vou falar muito sobre isso agora porque temos o vídeo curto aí, né, nas redes sociais nossas, do Antenados, na minha também, naquela outra rede social lá, que é 11 Sharp _ David, e você está convidado para assistir, e vamos falar muito também nas lives, né, no canal, enfim, no canal do Papa também. Amanhã tem resenha de clubista. Eu vou me ater aqui ao Tite, cara, porque, cara, sinceramente, eu era um dos... vou dizer hater, vai, mas era um dos grandes críticos do trabalho do Tite na seleção brasileira, principalmente na Copa do Mundo. Eu acho que o Tite foi justamente para a seleção em 2016, tinha que ser ele mesmo, foi o nome melhor ali indicado, era o mais preparado. Acho que ele fez um bom trabalho no primeiro ciclo, a Copa, a Bélgica era uma seleção mais pronta ali do que a seleção brasileira, estava na melhor geração, o Brasil quase ganhou, perdeu muito por causa do Fernandinho também, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas no ciclo seguinte, tirando a eliminatória, eu acho que o Brasil foi mal, já falei trocentas vezes isso na Copa, principalmente pela questão dos laterais, né? Laterais muito defensivos, ainda laterais improvisados, improvisou o Militão, depois improvisou o Danilo, que é direito na esquerda, enfim, não vou me alongar muito nisso aqui, agora, tô me rendendo aqui ao Tite, né? Tô me rendendo, eu não tenho compromisso com erro, cara. Quando o Tite vem e faz um grande trabalho e como vem fazendo, não só pelos resultados, não só por 2 vitórias, claro que isso interfere, claro que isso é muito importante, né? 100% de aproveitamento, não tomou gol, né? E 2 jogos difíceis, um clássico hoje também, o jogo contra o Cruzeiro que perdeu para o Atlético Mineiro, que ganhou do Atlético Mineiro, perdão, enfim, o campeonato muito embolado. Mas pelas entrevistas também do Tite. Hoje, mais uma grande entrevista dele, eu gravei a entrevista coletiva inteira, vou colocar na íntegra não, vou colocar os melhores momentos para você nesse vídeo, as melhores respostas do Tite para você ver, não só do Tite, né, do Fábio Massaredian também, que é o preparador físico dele, que voltou ao Flamengo, desde 2004 não trabalhava no Flamengo, e ele falou junto com o Tite gosta disso, né, de colocar outras pessoas nas coletivas dele, foi a primeira vez que ele fez isso no Flamengo. Mas, além disso, eu faço questão de compartilhar com vocês vão ver agora, o gol que eu gravei do Flamengo, a jogada inteira. Aí eu vou colocar e vou fazer o seguinte, eu vou falando aqui por cima, porque, cara, o Thiago Maia, muita gente esperava, o Tite, calma, tá muito no começo ainda, né? Também não gosto de me render completamente a nada, porque o Tite acabou de chegar, são 2 jogos, beleza, tá indo muito bem, mas também tá aquela história, vassoura nova varre bem, né, antenado? Então, muita calma nessa hora, o Tite está fazendo um ótimo trabalho realmente, mas ainda é muito no começo. Não é isso? Eu ia perguntar para ele sobre essa questão dos laterais, que ele manteve o Wesley pela direita e Ayrton pela esquerda. Ia perguntar também sobre a posição do Arrascaeta ali, né, que jogou no primeiro tempo principalmente muito como atacante. Ele era o segundo homem ali de ataque, o último homem junto com o Pedro, né, no esquema tático do Flamengo. Enfim, muita gente até falava, né, o Arrascaeta está como atacante e o Bruno Henrique como meia. Isso a gente podia perguntar para ele também, não deu para perguntar, tudo bem. Mas agora, olha só o gol do Flamengo. Vou colocar aí. Eu vou comentando aqui com vocês. Olha só, desde o começo da construção, lá com os zagueiros, esse é o Fabrício Bruno, aí chega no Wesley, olha lá o lateral do Flamengo, direito, volta aqui no Léo Pereira. Léo Pereira, achei que ele fosse fazer o lançamento, ó, mas não, ele tocou curto no Ayrton Lucas chamou o Gerson, olha o tapa de primeiro do Gerson, que espetacular. Aí o Gerson pro Thiago Maia, cara, esse é o Thiago Maia. Thiago Maia dá um tapa na frente pro Gabi e na sobra o nosso menino Gerson, como diz a música, faz o gol. Gerson lá Renato Abreu, né? Como eu falei lá no vídeo curto, Gerson lá Renato Abreu fazendo muitos gols. Renato Abreu tinha esse espírito aí, né? O canhoto, o coringa do Flamengo, o urubu rei, quem não se lembra de fazer muitos gols. E aí a comemoração da torcida, né, da galera. Impressionante o que o Tite fez com o Thiago Maia, cara. Impressionante. O Tite, bom, são 2 jogos apenas, mas o Thiago Maia, cara, desde que o Tite chegou, tanto no jogo passado como nesse jogo,
toca para frente, ele participa do jogo muito mais intenso, muito mais perspicaz nas jogadas, marcando bem, né? Não chegando tão atrasado, dando os botes corretos e ajudando na frente com bola, né? Como ele fez nessa jogada, uma assistência praticamente. Dá para dizer que foi uma assistência do Thiago Maia. Muito bem, então a partir de agora, os melhores momentos da coletiva do Tite para você aqui no Antenados na Jogada. Torcemos sem parar, valeu. Antes eu não sabia o que era, agora eu sei o que é Flamengo e Vasco e a emoção do jogo, toda a atmosfera, como tu colocaste, de duas extraordinárias equipes, história dos dois lados, feliz pelo desempenho, em momentos do jogo onde a gente controlou, outros que dominou, e isso alterna-se num jogo desse tamanho, e feliz pelo resultado final, que a construção, no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor. Isso nos deixa felizes. E queria que o Fábio falasse um pouco sobre um tema que gera muita curiosidade, que é o Rodrigo Caio. Que tipo de avaliação você já fez sobre o Rodrigo, depois que você chegou, o que esperar do Rodrigo, fala da parte física dele. Obrigado aos dois, parabéns pela vitória. Começa o Fábio, depois eu. Chegamos aqui há aproximadamente 15 dias, quase 20 já, e o Rodrigo tem treinado muito bem, muito bem. Está totalmente recuperado, por isso que ele está no banco de reservas. Ele está apto a jogar, ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem, e ele é um atleta na palavra mesmo, né? Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar, né? O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele nos deixa muito feliz pelo empenho dele e pela saúde que agora ele tem, com certeza. Vocês viram que a pressão não é só de vocês, como atleta, agora ele me botou pressão para escalar também, né? Vocês viram como é que é? Se fosse eu já colocava. Olha lá. O jogo foi muito intenso, o Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo, nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo. O desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem e dando resposta. O grande desafio da fisiologia, do exercício aplicado ao futebol, num calendário congestionado como o nosso está agora, primeiro é fazer o diagnóstico de quão desgastante foi o jogo para o atleta. E o jogo do Cruzeiro nos mostrou que os atletas do meio para frente foram os que desgastaram mais. Bruno Henrique, Pedro. Então, esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Com a necessidade do jogo, daqui a pouco ela se mostra. Perdeu bola aérea, mas ganhou movimentação. Ganhou jogada de aproximação. Para o Tite, mas quanto tempo você acredita que o Flamengo possa estar com a tua cara? O Tite tem que adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo a cara do Tite. O processo é inverso. Quanto ao Arrascaeta, nós monitoramos o Arrascaeta dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo o que ele fez lá, quanto ele voou, os trajetos que ele fez, os treinos dele, volume, intensidade dos seus treinos. Então, nós tínhamos tudo na mão. O Arrascaeta vem de 2 lesões consecutivas dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, que nós chamamos o bíceps femoral, que é um músculo que, hoje em dia, muitos jogadores vêm tendo esse tipo de lesão, porque o futebol ficou mais intenso. Isso é fato. Então, esse músculo posterior ele não aguenta, vamos para o leigo entender. Acelerou-se a recuperação dele para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo para que ele vá atingir o melhor da sua forma física durante os treinamentos da semana e nos próprios jogos. Fábio, só porque queria saber como é que foi reencontrar o Maracanã com o Flamengo a favor depois de 19 anos, né? Foi 2004 a tua última passagem. Você viveu o Flamengo e Vasco, né? Como é que é ver a torcida de volta? O futebol carioca ele é único, né? Ele tem diferença, sim. E um Flamengo e Vasco é especial, a gente sabe disso. Eu vim conversando com o Juan agora no caminho, a gente sabe a diferença que pode fazer uma vitória no Flamengo e Vasco. E são
trabalhei em Inter, trabalhei em Grêmio, e lá eles falam muito da virada, né? Quando você ganha o clássico, pode ser a virada. Eu não posso encarar dessa forma aqui, mas eu sei o que é um Flamengo e Vasco. Eu sei o que representa isso para o Rio de Janeiro e o que representa isso para o torcedor flamenguista. Então, nós saímos aqui do Maracanã hoje muito, mas muito felizes e satisfeitos com o comportamento da equipe e da nossa torcida também. Só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de posse de bola. Num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto, é a mesma cara. E o Vasco de duelos e transições. E bola aérea com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2. Lateral mais espetado, quinto por vez. O Piton trabalhando como quinto, estava tendo problema. E essa bola atravessando. E nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário, o desgaste físico e a condição técnica. Então, essas diferentes times do jogo e de observação, eles são fundamentais. Por isso, assim, exigiu bastante esse foco de atenção e daqui a pouco dessas observações que estavam acontecendo no jogo. Por isso, da inversão de lado do Gerson. Porque o Gerson fazia aqui, antes era Payet e depois trazia o jogador de velocidade pelo lado para fazer o quinto e não ter. Por isso, do link do não botar o Luiz Araújo do lado direito e botar o Everton, porque eles têm a jogada de combinação com o Wesley e tem essa jogada que tu faz no momento com bola de transição e de aproximação. E na fase defensiva, coordenada. Então o jogo exigiu muito. No jogo contra o Cruzeiro, você começou com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta no banco. Hoje o papel se inverteu e o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Queria saber de você se no seu Flamengo ideal, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, se eles concorrem pela mesma posição. E aproveitando que o Fábio está aqui, queria saber de você, Fábio, qual que é a análise do pessoal da preparação física sobre a condição física hoje do Gabigol? O Gabigol vem evoluindo, eu vejo margem de evolução nele ainda, tanto que ele tem feito sempre complementos pós-treino conosco lá. E nós enxergamos ele assim com uma boa margem de evolução. Ele tende a crescer fisicamente ainda. Esse é o nosso diagnóstico. O desenho que a equipe tem, até eu falei, eu acho na apresentação, historicamente o Flamengo tem, é um meio-campo que salte os olhos. Então, tu tem dois jogadores, Thiago Maia, tu tem Pulgar, aí se tem Alain, me ajude, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, e aí tu compõe. É onde essa equipe ela pensa, ela dita ritmo com esses 4 jogadores no meio campo e com 2 homens de frente. Isso não quer dizer que, eventualmente, tu tenha a necessidade de botar jogadores verticais, tá? Mas ela pensa, o DNA do Flamengo, que o Tite tem, ele é historicamente daquilo que eu vi de Lico, Andrade, Adílio, Zico, e quando não foi, era Tita. Então, esse DNA, mas igual esse daí, cara, mas só para, eu não estou comparando, eu só estou a ideia colocando para vocês de ter posse, de ter criatividade. Tite, você chegou a falar aí da mudança, né, da saída do Bruno Henrique e a entrada do Gerson, você deslocou ele ali mais avançado pela esquerda e depois disso saiu o gol, você teve participação fundamental nesse processo. E eu queria saber se você já admite essa possibilidade de trabalhar mais com o Gerson ali naquela área, que foi a posição que ele mais rendeu nessa temporada, e também sobre a atuação gigante, né, do goleiro Rossi. O quanto ele contribuiu para a vitória de hoje, várias defesas espetaculares. O Gerson ele trabalhou em diferentes setores e ele tem um domínio de posições e funções quando ele foi para a França também, jogando por vezes na meia esquerda, por vezes como segundo atacante, por vezes do lado. Pelo lado direito ele jogou aqui com o Rogério Ceni, jogou com o Jorge também pelo lado, vindo de fora para dentro. É um jogador que empresta uma característica de retenção na frente e de jogo apoiado.
depois ele chega, como aconteceu. Então, jogador moderno, versátil, trabalha como segundo meio-campista também, quando tem um jogador que possa soltar mais. A gente solta mais o Wesley. Então, tem um jogador extremamente moderno e com muita qualidade. Do Rossi, ele teve uma defesa, eu não sei direito, de um cabeceio, foi determinante, né? Ele foi determinante. Nós precisamos, eu digo que cada momento tem um caráter decisivo enquanto equipe. A efetividade e criatividade do homem da frente, a pressão para que um jogador seja cabeceio, mas cabeceia pressionado. É muito difícil neutralizar cabeceio do Verratti. É muito difícil. Ele sai do ângulo de visão do lado contrário, esse cruzamento aí ele ataca como poucos vi pivô atacando com essa virtude. Então, era inevitável que alguns momentos iria acontecer, e nesses momentos era necessário. E ele saiu pressionado. Inclusive, teve uma bola que ele puxou fundo no final do jogo, que teve um cruzamento com o Ayrton Lucas, e a gente sabia disso, e a linha defensiva trazia um pouquinho mais para trás, e o Ayrton não fechou e disputou com ele. Quer dizer, essas percepções e essa inteligência do sistema defensivo também para ajustar em cima das características do adversário e quando ele cabeceasse pressionado, para que tivesse uma ação como aconteceu. Falei isso para falar assim, a gente precisa da individualidade e a gente precisa do contexto todo também. Aproveitando, falando um pouquinho do sistema defensivo, queria que você falasse o que falta ainda arrumar, até porque o Flamengo chegou a ficar durante muito tempo no campeonato, chegou a ter uma defesa que chegou a ser muito contestada, e agora você não vai ter o Fabrício, porque vai estar suspenso. E, para terminar, você volta ao Sul, eu sei que não é uma grande novidade assim você voltar ao Sul, mas você ficou muito tempo sem treinar clube, vai enfrentar o Grêmio. Queria que você falasse um pouco mais desse próximo jogo com o Grêmio. Cara, te juro que se eu poderia ser simpático contigo e te responder alguma coisa para ser simpático. Eu não sei, cara, estou ainda com adrenalina. Eu estou louco para voltar para casa, dar um abraço na minha esposa e na minha filha e ficar no meu cantinho. Eu sou um cara mais discreto, vocês já me conhecem, ficar no meu canto. Então não tenho condição de falar e todos os jogos são muito difíceis. O Cruzeiro que nós vencemos ganhou o Clássico, né? O Cruzeiro que nós ganhamos 2-0, ele tinha a terceira melhor defesa. O quarto a melhor defesa do campeonato. Nós temos 2 gols no Mineirão. Os jogos são muito difíceis. A margem ela é muito estreita nesse campeonato. Se não é o sistema defensivo, a equipe se defende e a equipe cria e ataca. É essa união. Por isso que o Fábio falou antes até do desgaste dos jogadores, ele é importante. Porque se a gente fala em compactação, ela traz... Quando está com a bola, tu alarga em comprida. Quando tu fica sem a bola, tu encurta e estreita. Isso tem demanda física. Então, a equipe, ela procurar esse equilíbrio, sem abrir mão de ter aqueles 60% de posse de bola, qualquer que seja o objetivo. Hoje, até o gol, principalmente quando acontece o gol, a partir daí eu analiso o futebol, assim, dessas métricas, até fazer o gol. Depois ele modifica. Depois a estrutura do jogo, ela se modifica.